Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós estamos começando hoje a nossa 33ª aula do componente curricular de língua portuguesa. E nós ainda vamos continuar a falar sobre a questão dos boletos, faturas e carnês. E nossa aula de hoje vai ser o seguinte: houve um noticiário que passou no início do ano, onde os moradores ficaram preocupados após terem um aumento na conta de água e receberem avisos de corte. Então a gente vai ler, eu vou fazer a leitura com vocês, vai aparecer aí na sua tela o texto, a reportagem, né? O texto de notícia, que a gente até já estudou sobre isso. Eu vou fazer a leitura, vocês vão acompanhar em casa e em seguida a gente vai responder algumas questões, ok? Então aí na tela para vocês o texto. Concessionária informou que avisos de débito são parte do protocolo, mas os cortes estão suspensos. Aumentos devem ser verificados caso a caso com a BRK Ambiental. Então foi um noticiário, né, da TV que foi passado no dia 25/4/2020. Vamos seguir com o texto. Moradores da região sul de Palmas estão preocupados com o aumento nas contas de água que receberam neste mês de abril. Além disso, algumas pessoas estão recebendo aviso de corte, mesmo após um decreto estadual que suspende os cortes de água e energia elétrica no Tocantins por 60 dias. O assistente administrativo Antônio Ferreira vive no setor Palmas Sul em uma casa com mais 4 pessoas. Ele diz que a rotina da família não mudou tanto durante a pandemia do coronavírus, mas a conta de água mais que dobrou. O valor saltou de R$ 69,37 para R$ 155,61. Abre aspas, vamos ler o que ele falou. A gente só tem um tanquinho, não temos máquina de lavar em casa. A gente tem 4 torneiras e um chuveiro. Não tem explicação para vir uma conta tão alta dessas. Entrei em contato com eles, porém, a atendente pediu para enviar um e-mail com a minha fatura, relatando o ocorrido. Mandei também os 3 últimos consumos e até agora não tive resposta por parte da BRK, fecha aspas, disse aí o assistente administrativo, né, Antônio Ferreira. A cozinheira Rivanara Bernardes também viu a conta de água aumentar. Na casa dela são 3 pessoas e para tentar economizar, ela substituiu a máquina de lavar pelo tanquinho. Abre aspas, vamos ver o que ela falou. Não tem vazamento porque a gente já procurou para ter uma justificativa para o aumento. Se fosse o caso, mas não tem, fecha aspas, disse a cozinheira Rivanara. Ela não conseguiu pagar a conta de março e recebeu o aviso de corte mesmo com as interrupções de fornecimento estando suspensas. Abre aspas. Tô aqui com o reaviso do talão que chegou e o reaviso do outro que eu não paguei porque não tive como pagar. Não sei como vou fazer. Deus proverá. Fecha aspas, disse a cozinheira. E aí vamos agora à resposta da concessionária de água, a BRK. A BRK Ambiental informou que mudanças nos valores das contas podem ocorrer por diversos fatores, incluindo a existência de vazamentos internos nos imóveis. Os moradores que tiverem dúvidas nas faturas podem ligar para a empresa no 0800 ou buscar atendimento pelo WhatsApp por meio do número que vai aparecer para vocês na tela. Ainda segundo a BRK, os avisos de corte estão sendo entregues como parte do processo de faturamento, mas o corte no fornecimento está suspenso em razão das medidas adotadas para combate
a disseminação da Covid-19. A BRK Ambiental afirmou que não realiza nenhuma ação de corte desde o dia 20 de março. Então, vocês viram aí que algumas pessoas, né, no início do ano, tiveram alguns probleminhas com questão de corte de água. O que o governo do estado decretou? Que lá no início do ano, por 60 dias, as pessoas não poderiam ter seu fornecimento de água cortado, né? Aquelas faturas, né, daqueles meses, daqueles 60 dias, não deveriam ser cobradas ainda. Poderiam até chegar na casa deles, mas eles não precisavam pagar por causa de toda essa situação. Muita gente ficou sem ir trabalhar, muitos papais e mamães ficaram sem emprego por causa disso. Então, assim, muita gente passou por situações difíceis, né? Ou ainda está passando. Então, o governo, para ajudar, decretou que não poderiam cortar a água das pessoas. Só que mesmo assim, tiveram pessoas que tiveram as contas cortadas, né? E o aumento também na conta. Beleza. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então, vamos às questões. Nós temos aí a questão 18, que fala o seguinte: onde acontece o fato narrado na notícia? Onde que acontece? Tudo isso está acontecendo em que cidade? Aí você vai responder lá. Muito fácil, né? Para quem prestou atenção, fácil. Falamos no nome da empresa de água. Já logo sabemos mais ou menos onde nós estamos, né? É claro que ela não existe só aqui, mas foi citado lá o local que tudo se passa, né? A cidade. Questão 19. Qual é o assunto noticiado? O que está se falando? Sobre o que, né? E aí vocês vão lá responder na 19, ok? Questão 20, ela pergunta o seguinte: qual é o nome da empresa responsável pelo abastecimento de água no estado do Tocantins? Aí vocês vão procurar, fazer a leitura e responder aí qual é o nome da empresa responsável pelo abastecimento de água no estado do Tocantins e responder aí. Questão 21. O que a cozinheira Rivanara Bernardes faz para economizar água? Ela fez uma coisa lá, ela trocou um eletrodoméstico lá em casa para economizar a água dela. Aí você vai voltar lá no texto e ver o que ela trocou para que não pudesse gastar tanta água e responder aí na questão 21. Vamos para a questão 22? A questão 22 fala o seguinte: como a empresa BRK Ambiental explica o aumento nas contas de água? Porque vocês viram que lá no texto, no noticiário, né, teve lá a reclamação, a fala dos dois moradores, né? Mas também teve a parte em que a BRK respondeu a esse questionamento. Então, ela explica por que houve o aumento nas faturas de água, né? Na conta para pagar. A empresa explica. Aí você vai ler o texto e responder qual a explicação da BRK sobre isso. Questão 23. Questão 23 está o seguinte: a notícia tem como objetivo o quê? Nós temos duas opções. Primeiro, o objetivo dessa notícia é opinar sobre o aumento da conta de água ou informar o fato do aumento de água. São duas opções. Então, todo esse noticiário foi para quê? Para nos dar uma opinião sobre o aumento da conta de água ou nos informar, nos deixar informados, né, sobre o fato do aumento da conta de água? Aí você vai fazer a interpretação e responder a número 23. Vamos para a questão 24. Ela fala o seguinte: pergunta o seguinte: a notícia lida tem uma manchete, tem um título principal e um título auxiliar? Identifique-os.
Lembra que esses textos de notícia, a gente estudou sobre isso. Eles geralmente têm o título principal e depois eles vêm com um títulozinho auxiliar. Então vocês vão olhar lá e ver se essa manchete, né, essa notícia, tem um título principal. Se tiver, vocês vão colocar. Se tiver um título auxiliar, também vão colocar e responder aí na número 24, ok? Vamos para a nossa última questão. Ela fala o seguinte: na fala da cozinheira, abre aspas, tô aqui com o reaviso do talão que chegou e o reaviso do outro que eu não paguei porque não tive como pagar. A palavra destacada é o mesmo que? Primeira opção, fatura. Segunda opção, boleto. Ou terceira opção, carnê. Que palavra destacada? Essa, talão. Quando ela fala talão, ok? Para vocês vai aparecer destacada. Deve aparecer em negrito aí essa palavra. A palavra talão. Vou ler de novo. A fala da cozinheira. Tô aqui com o reaviso do talão que chegou e o reaviso do outro que eu não paguei porque não tive como pagar. Então, essa palavra talão, ela está querendo dizer o quê? É sobre a fatura de água? É boleto de água ou carnê de água? O que que é? Quando é conta de água, se trata de quê? De fatura, de boleto ou de carnê? Então, tá muito fácil, né? Que a gente já viu isso nas duas aulas anteriores, né? Na aula anterior, né? Sobre a questão de boleto e fatura, né? A diferença, boleto, fatura, carnê. Então, tá facinho, é só você responder, ok? É isso. Nossa aula se encerra aqui. Vou reforçar mais uma vez com vocês a importância de se assistir às aulas gravadas antes de você ir lá responder as atividades na plataforma ou as atividades impressas que você busca na escola, né? Que o seu responsável busca na escola. É muito importante isso, porque quando você vem para a escola, você não senta em sala de aula, na sua cadeira, não vai assistir ali a aula da professora, do professor, ouvir as explicações deles, para depois você pegar e executar a atividade e responder as atividades. A mesma coisa está sendo aqui. A única diferença é que vocês estão em casa e nós professores aqui gravando, ok? Então, primeiro assistam às aulas para depois irem lá responder as atividades. Muita atenção na hora de responder essas atividades na plataforma, porque elas estão sendo avaliativas. As notas de vocês bimestrais estão sendo computadas pelo que vocês acertam ali na plataforma. E de repente você está indo para a recuperação do bimestre porque você respondeu um monte de perguntas ali na plataforma erradas ou na atividade impressa erradas, por falta de atenção, por ter respondido rápido, sem paciência de analisar cada resposta sua. Então, não precisa pressa, vocês têm 15 dias para responder as atividades de cada bloco. É claro que não deve deixar para os últimos dias, para depois fazer ali sem tempo, né? Na correria. Isso não é o bacana. Faça com antecedência, faça com calma, para você alcançar as melhores notas do bimestre, tá? Lembrando que nossas aulas estão disponíveis na TV aberta, no canal 5.2 e na nossa plataforma Palmas Home School, ok? Nós encerramos essa aula e um grande abraço a todos.